Você sabia que celebrar seu filho no TEA aumenta o aprendizado e a atenção em você? Repete aqui. Repetindo de novo. Você sabia que celebrar o seu filho no TEA aumenta o aprendizado e a atenção em você? Acho que estou precisando celebrar você. Tem dias que a gente está mais celebrativo e mais alegre. E tem dias que a gente tem que estar mais celebrativo e mais alegre. Eu vou começar hoje, a aula de hoje, com um vídeo apresentando para vocês o Oscar do programa Sunrise, que passou pela... É um menino, se não me falha a memória, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e que passou pelo programa Sunrise. Monsieur's got a beard or a mustache. But where is going Hey, look at your amazing line, let's follow it! And I will show everybody how long the line is. Whoa, look at this! Wow, Oscar, what an amazing line! Wow. Be Lion Man! Wow, Oscar! He's like a giant. He jumps like a real giant. He puts like a lion. He goes, yeah. Ooh. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, toot
lovely songs. My paws taken off. And put on my paw. Oh, you want me to put your paw on? I'd love to. My paws turned back into a hand. Oh, good. What are you playing, guys? Run away from Scrooge. Run away from Scrooge. Who's Scrooge? Amy. And who are you? Tiny Tim. You're not Tiny Tim. You're too big to be Tiny Tim. I'm pretending. Puny Tim. This is Scrooge. He wants something to eat. What do you want? What do you want to eat? All the ones with black hair. Has yours got a beard or a mustache? No. I need four. Então, aqui no programa Sunrise eles agradecem à família Logan por compartilhar essa história para que elas pudessem ser uma maneira de incentivar os pais a ajudarem seus próprios filhos, né? Então, hoje a gente vai falar de... Deixa eu colocar a pergunta de novo no início. Que é... Você sabia que celebrar seu filho no espectro autista aumenta o aprendizado e a atenção em você? Aí você não vai me atrapalhar, amor. Desculpa, não posso botar. Se não quer que eu ponha aqui, eu ponho em outro lugar, mas ali não vai dar, não. Desculpa. Deixa eu colocar a minha referência então em outro lugar. Só um momento. Então, eu coloquei esse vídeo em primeiro lugar, porque foi o vídeo que mais, de todos os vídeos de recovery que eu encontrei no programa Sunrise e de outros vídeos que eu encontrei no programa Sunrise, esse foi o que mais enfaticamente falou de celebração. Que eles falavam que nós celebrávamos tudo o que ele fazia. E hoje eu vou contar a história de uma mulher maravilhosa que eu admiro bastante. Eu descobri ontem que ela fez parte daquele filme O Segredo. Eu assisti esse filme muitos anos atrás, não me lembrava dela de maneira alguma, mas a Lisa Nichols, ela é uma palestrante mundialmente conhecida. Ela é conhecida por ser uma palestrante motivacional. E eu gosto muito da história de vida dela. Para quem não conhece a Lisa, dá uma olhadinha no rostinho dela. E ela tem uma história difícil e interessante. Ela, quando ela teve o filho dela, ela
quando o filho estava com 8 meses de idade, o pai do filho dela foi preso. E ela estava sem dinheiro nenhum para comprar fralda. E daí, quando ela estava no segundo dia, enrolando o filho dela em toalha, ela pôs a mão na barriga do filho dela, olhou bem para o filho dela e falou: não se preocupe, criança. Minha mãe nunca mais vai ficar tão quebrada assim. E hoje ela é dona de uma empresa que faz parte do top 1% de lucros nos Estados Unidos. Ela é uma das 2 mulheres afrodescendentes que estão lá no topo de Wall Street. E o que eu acho maravilhoso na história dela é, primeiro, que ela é muito sincera. E segundo, que ela falou a seguinte frase: a beleza da minha história é que eu estava no Government Assistance, que é o equivalente ao nosso Bolsa Família aqui do Brasil. Beleza? A minha história é que eu estava no Government Assistance. E hoje minha empresa é uma das top 1% dos Estados Unidos. Quando ela foi falar num programa nos Estados Unidos, ela conversou com o sujeito que ia fazer o programa e ela falou assim: não, se você, eu conto a minha história mesmo. Não tem problema. Daí, quando ela desligou o telefone, ela pôs a mão na cabeça: Lisa, o que você fez? Então, ela ficou com muita vergonha de contar a história da vida dela, que ela achava que era uma história que era muito doída para ela. E como é que ela ia compartilhar uma história que ela passava por tanta coisa que ela não gostou de ter passado? Mas daí ela ligou para um amigo dela e o amigo dela começou a orar por ela. E falou assim: Senhor, que a sua filha, obrigado pela sua filha imperfeita, que ela vai poder ajudar a tantos filhos imperfeitos que você tem. Então, essas histórias inspiradoras ajudam a gente a se motivar a fazer aquilo que a gente tem que fazer. E uma das coisas que fez com que ela saísse de onde ela estava foi, ela dizia que todos os dias eu vou celebrar a Lisa, eu vou perdoar a Lisa e eu vou me comprometer com a Lisa. Hoje eu vou falar bastante nessa aula de como é que o celebrar ajuda os nossos filhos no transtorno do espectro autista a aprender melhor e para que eles tenham mais tempo de atenção interativa. Tempo de atenção interativa, deixa eu lembrar, porque talvez o nome da
palestrante é Liza Nichols, e depois a gente vai voltar para falar mais algumas frases dela, porque a vida dela é muito interessante. Como a gente viu no vídeo, os pais do Oscar, eles celebravam tudo de bom que ele fazia. E isso é muito importante para que a gente possa construir a ponte entre o mundo deles e o nosso mundo. Na aula passada, eu tinha comentado que muitas vezes o nosso mundo pode ser assustador para os nossos filhos no espectro autista. Às vezes eles estão com... já falei do estresse, o que o estresse pode causar. Eles podem estar com os sentimentos muito aflorados. Então pode ser que um som esteja muito incomodando eles, um som, um barulho, um cheiro, uma luz, a temperatura do ambiente. E a minha filha Maria Tereza, assim como o Oscar, ela estava no transtorno do espectro autista e ela também tinha parado de falar e ela também chorava muitas horas por dia. Era um choro doído, era difícil de consolar ela. E a gente não sabia o que ela tinha porque ela não falava. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alan Nascimento. Esse que vos fala sou eu. E a gente tem aplicado o programa Sunrise na nossa filha Maria Tereza já desde novembro do ano passado. E quando a gente começou a aplicar o programa Sunrise, ela começou a falar novamente. E recentemente a gente começou com uma dieta de carboidrato específica na Maria Tereza. Porque a gente está cercando por todos os lados, né? A gente leu bastante a respeito do assunto autismo, assim como os pais dos fundadores do programa do Sunrise. Quem fundou o programa Sunrise eram Barry Neil Kaufman e a Samara Kaufman, que tiveram um filho no transtorno do espectro autista. Os especialistas da época disseram que o seu filho nunca vai se comunicar. Eles criaram o programa Sunrise e o filho deles é um dos palestrantes. A dieta de carboidrato específica foi aplicada por uma mãe de um filho no TEA, que é a doutora Natasha Campbell. Quando o médico disse para essa médica, neurologista, que não há nada que você possa fazer pelo seu filho. Daí ela aplicou a dieta e escreveu o livro da dieta GAPS, que ela criou o termo Síndrome Gastropsicológica. E o filho dela também saiu do transtorno do espectro autista. E por que eu estou falando a respeito desses dois temas? Porque, infelizmente, esses dois temas são muito pouco divulgados e toda a informação que a gente encontrou está praticamente somente em inglês. E minha esposa muitas vezes me cobrou que muitas pessoas precisam saber disso, muitas vezes precisam ouvir a respeito disso. E eu não falo inglês, ela, no caso, minha esposa. Então eu precisava que alguém traduzisse essas informações. E como fui eu que traduzi, então sou eu que estou tendo a incumbência de falar a respeito disso. Então, onde que entra a Liza e a minha criança nessa história toda? Existe um termo que o Sunrise usa bastante, que em português seria tempo de atenção interativa. Eles chamam isso de músculo fraco. Quando você não presta tempo suficiente, por exemplo, agora eu estou olhando para a câmera como se eu estivesse olhando para os seus olhos. Quando você não olha no olho da pessoa enquanto ela está falando, você não comunica a essa pessoa
que você está prestando atenção no que ela está dizendo. E quando você está se referindo, por exemplo, aqui na minha frente eu tenho um telefone celular. Se eu estou falando com alguém a respeito do aparelho de telefone, eu tenho que fazer um movimento que eles chamam de triangulação. A pessoa tem que olhar no olho da pessoa, tem que olhar para o objeto do qual ele está falando, e tem que olhar de novo para a pessoa para que forme esse triângulo, para que haja a relação pessoa, objeto, comunicação. Sem essa triangulação, não vai haver o aprendizado e não vai haver a comunicação linguística. Então, uma das coisas que eu só descobri agora, quando a gente teve nosso terceiro filho, o Emanuel, é que as pessoas no transtorno do espectro autista, quando estão muito nós bebês, e elas não olham para a mãe mamando, é um sinal de que não está havendo a triangulação. Deixa eu mudar de posição aqui. Então, uma das dificuldades de aprendizado que nossas crianças no espectro autista, transtorno do espectro autista passam, é o pouco tempo em que elas prestam atenção em algum assunto. Então, o programa Sunrise, ele acredita piamente que a única dificuldade das pessoas que estão no transtorno do espectro autista é a dificuldade relacional. Então, esse músculo fraco é um ponto fundamental, porque se você presta pouco tempo atenção em uma pessoa, você não consegue criar um relacionamento com essa pessoa. Você precisa das que eles chamam de idas e vindas. Eu preciso comunicar algo a você, você precisa entender o que eu te comuniquei, você precisa me dar uma resposta para que haja uma comunicação e para que haja um relacionamento. E se não há esse tempo de atenção interativa, o que vai acontecer é que pouco tempo de retenção na memória de curto prazo. Então, as informações que você guarda nas memórias de curto prazo e nas memórias de longo prazo, e que vai ser fundamental para o aprendizado, seja de uma linguagem ou seja do que quer que seja, é que essa memória de curto prazo vá para a memória de longo prazo. E ela só vai para a memória de longo prazo quando você dorme. Então, o que acontece? Se há pouca memória de curta duração, vai haver menos tempo ainda de memória de longa duração. Então, o aprendizado vai ser prejudicado por essa falta de tempo de atenção interativa. Então, a gente está falando hoje sobre... Tá, e o que celebrar tem a ver com essa história toda? Se a gente entendeu que triangulação é um pré-requisito para que você crie vocabulário para a linguagem, quando você entende que a memória só vai prestar atenção, isso é outra coisa importante, que a memória de longa duração, ela leva em consideração tudo aquilo que você fez de importante durante o dia. O resto ela descarta. E aquilo que você guarda de importante durante o dia é aquilo que é carregado de emoção. Então,
Quando que a gente guarda as coisas melhor na memória? Quando essas coisas impactam a gente de alguma maneira. Então, eu estava contando a história da Lisa, porque qual que é a relação que tem, então, entre a nossa história de sermos pais de pessoas especiais com a história de uma mulher que tem uma história que a gente acredita que seja especial. Ela falou a seguinte frase, o amigo dela falou a seguinte frase, né? Que a sua filha imperfeita ajude os filhos imperfeitos a aprenderem mais a respeito do melhor que eles têm que fazer. Então dizem que pais e mães no transtorno do espectro autista são especiais. Eu acredito que eu sou apenas mais um pai imperfeito fazendo o melhor para os meus filhos, assim como a oração do amigo da Lisa. A beleza da história do Ron Kaufman, que foi o primeiro usuário do programa Sunrise, foi que ele saiu completamente do transtorno espectro autista quando diziam: ele nunca vai falar, ele nunca vai se comunicar, ele nunca vai aprender. Essa é a beleza da história. A beleza da história do filho da Natasha Campbell, que criou a dieta GPS, é que o médico falou para ela: não há nada que você possa fazer. E ela escreveu um livro escrevendo isso na introdução do livro. Quando meu colega de medicina disse que não há nada que eu possa fazer, eu, como médica, tenho que dizer para vocês, pais: há muito que vocês têm que aprender e há muito que vocês têm para fazer. E eu, como pai de uma criança no transtorno do espectro autista, estou aqui também dando o meu tempo e a minha energia e minha imperfeição nessa transmissão, como você já deve ter percebido, para me dar a permissão para ser um pai imperfeito que está querendo ajudar outros pais imperfeitos a ajudarem seus filhos maravilhosos. Uma frase que eu gosto muito da Lisa Nichols é: se você está convicto de alguma coisa, você tem que assinar um contrato de compromisso com todas as inconveniências requeridas. Então, vamos agora às citações da minha querida Lisa Nichols. Se você está convicto de alguma coisa, você tem que se comprometer com tudo aquilo de inconveniente que é requerido. Então, quando a gente falou na primeira aula que a gente tem que se juntar amorosamente naquilo que os nossos filhos fazem, que é inconveniente, que é esquisito, que a gente chama de ismos, que são aqueles comportamentos repetitivos e esquisitos, a gente amar esses comportamentos como os pais do Oscar amaram e celebrar esses comportamentos como: meu filho está fazendo o melhor que ele pode, nós nos juntamos amorosamente junto dos nossos filhos dentro do mundo deles. Mas esse é só um dos passos. A gente quer que os filhos maravilhosos que nós temos saiam do mundo deles, onde nós estamos nos ajuntando, e nós possamos comunicar para eles: sim, nós amamos você, nós gostamos de você, mas nós queremos que vocês venham para o nosso mundo. E celebrar é uma das maneiras de você mostrar para eles que o seu mundo também é interessante. Na aula que vem eu vou comentar sobre uma outra técnica, que é a técnica dos 3 Es, que é uma maneira que você tem de celebrar também, mas é uma maneira de você principalmente entreter. Por que que entreter seria uma técnica em Sunrise? Porque também aumenta o tempo em que ela
sua criança maravilhosa começa a prestar atenção em você. Quando você celebra entusiasticamente, o que acontece? Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre o celebrar. Primeiro eu já comentei. Por que celebrar? Porque celebrar aumenta o tempo de atenção interativa, que seria fortalecer o músculo fraco. A atenção é um pré-requisito para qualquer aprendizado. Desculpa, por que celebrar? E minhas imperfeições novamente. Para que celebrar? Para fortalecer o músculo fraco, para aumentar o tempo em que o seu filho presta atenção no que você é, no que você faz. E se você não tiver esse relacionamento, se você não conseguir entrar no mundo dele, comunicar que você o ama, quando ele se interessar pelo seu mundo, ele tem que saber que o mundo de fora é ainda mais interessante do que aquilo que ele está fazendo junto dele, cuidando dele mesmo. Agora um pouco de ciência. O que acontece quando a gente celebra? A gente carrega de emoção. Outras coisas que acontecem quando a gente carrega as coisas de emoção é que nós percebemos que nossas crianças já estão fazendo aquilo que a gente gostaria que eles estivessem fazendo. Quando a gente começou a aplicar o programa Sunrise, a gente começou com a técnica do Join e no primeiro dia a minha filha falou novamente. E às vezes a gente fica embasbacado, a gente quer que alguma coisa aconteça e a gente espera que ela aconteça, mas quando ela vem a gente leva aquele... e a gente fica sem palavra. E o que a gente tem que fazer? No ABA, que eu já me esqueci várias vezes o que significa ABA. ABA vem do inglês, que é Applied Behavior Analysis, que em português seria a sigla AAC, Aplicação de Análise Comportamental. Então, o comportamento no ABA é o centro, diferente do Sunrise, que no Sunrise o centro é o relacionamento. No ABA se leva muito em consideração os comportamentos que eles gostariam que você fizesse, e esses têm que ser reforçados, e os comportamentos que você não gosta, que você não quer que ele tenha, você ignora
para que não haja um reforço daquilo que você não quer que ele faça. Isso é uma coisa que eu, como pai, errei muito. Vou ter que admitir isso publicamente, porque quando a gente carrega de emoção, em geral, é quando nossos filhos fazem algo que nós não gostaríamos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que carregar de emoção quando o comportamento, isso é do ABA, é adequado. Então você dá um reforço positivo de um comportamento adequado. No Sunrise, como é que eles fazem isso? Como é que você dá esse reforço positivo no Sunrise? Porque no ABA você pode dar um brinquedo para a criança. Você fala, olha aqui, que legal, você falou comigo, eu vou te dar um brinquedo. No Sunrise ele acredita que você tem que dar de si mesmo. Então, se o mais importante é que ele se relacione com você, então, toda vez que ele olhar para você, você tem que celebrar, comemorar, ficar feliz, dizer que bom que você me olhou, que linda que você é, seus olhos são maravilhosos, você me olhou, eu fico feliz que eu sei que você está me olhando, eu sei que nós estamos conectados, eu sei que você está prestando atenção em mim. Na próxima aula eu vou falar que outra maneira de dar esse reforço positivo são os 3 E's, que é reforçar com entusiasmo, energia e no inglês eles usam a expressão excitement. Não é uma palavra que a gente usa normalmente em português, mas é como se você tivesse repleto de... Você não estivesse se contendo você mesmo de tanta alegria que isso explode para fora. As nossas maneiras de comunicar que ela está fazendo é bom, geralmente são muito... Eu costumo comparar com adestrador de cães. Quando você vê que o cachorro fez uma coisa certa, você bate na cabeça dele e fala, bom garoto. E ao contrário, principalmente para as crianças no transtorno do espectro autista, você tem que fazer... Vai ter que fazer um barraco, tem que quebrar tudo, tem que se empolgar. Isso é muito difícil para mim. Confesso, eu não sou o melhor aplicador do Sunrise daqui de casa, o melhor aplicador do Sunrise é a minha esposa, porque ela é mais dada, ela se joga mais, ela é mais extrovertida. Eu não faço tão bem quanto eu gostaria ainda. Estou em desenvolvimento. E quando que a gente faz isso então? Quando celebrar? Outra coisa que eu não comentei é que tanto no ABA como no Sunrise você tem a possibilidade de ter uma pessoa que aplica que não seja nem o pai nem a mãe. No ABA, principalmente, que se considera que tem um terapeuta de ABA, que é o profissional especializado. Uma das técnicas é que o terapeuta tem que ser associado a alguma coisa boa. Então ele costuma levar um brinquedo, dar um brinquedo para ele brincar enquanto estiver na terapia, sem que ele peça. Às vezes isso acontece, eu já vi vídeos a respeito disso, dar um doce, dar alguma coisa de comer para que aquilo de bom seja de alguma forma associado à pessoa que está aplicando.
No Sunrise, como eles acreditam que tudo é relacionamento, eles querem sempre dar deles mesmos, da pessoa que está se relacionando com a pessoa, com o paciente, entre aspas. Ou o pai que está se relacionando com o filho no transtorno do espectro autista. Uma das formas que o Sunrise trata é ser previsível. Sempre manter uma distância, sempre anunciar todos os movimentos que vão fazer, para que, principalmente quando é um terapeuta que não é uma pessoa com quem tem o contato diário com a criança, ela se sinta confortável, ela não se sinta pressionada. Então a maneira como que ela faz de dar uma imagem positiva para ela, para a criança, é que tudo que ela vai fazer seja avisado antes. Todos os movimentos sejam lentos, calculados, precisos, e qualquer reação negativa eles dão 2 passos para trás e dão espaço. Por outro lado, toda vez que ela tem uma atitude com relação a eles de aproximação, é a hora que eles celebram entusiasticamente, eles se retraem. Quando não há o contato, e explodem quando o contato é genuíno e autêntico. Então, quando celebrar? Para quem assistiu a aula passada, essa é a 4ª aula que eu estou tratando do tema Sunrise. E quem assistiu a aula passada sabe que eu tratei bastante do ABC do Sunrise. ABC significa A de Access, quer dizer, eles falam do sinal amarelo, que é você tem que primeiro prestar atenção. Quando a criança está em estereotipia, ou quando ela não está olhando para você, ou dá os sinais de que ela não está se relacionando com você, você bond, seria o B, que é o sinal vermelho. Você se junta amorosamente a ela. E quando ela te dá o luz verde, o sinal verde, é um momento que você pode tentar fazer com que ela se desenvolva naquilo que você quer que ela aprenda. Seja vocabulário, seja algumas atitudes, seja algumas ações, seja alguns comportamentos. Então é quando a gente trata da luz verde. Luz verde, ela está olhando para você. Quando você fala alguma coisa para ela e ela responde. Quando ela não está em alguma atividade repetitiva, quando ela está flexível com relação a alguma atividade que ela esteja fazendo, quando, no caso dos autistas verbais, quando ela te dá espaço para você responder ao que ela fala, ou quando ela está interessada no que você está fazendo. Na aula passada eu respondi que quando que é o momento certo para você tentar ensinar alguma coisa do seu filho no transtorno do espectro autista? Quando ela te dá uma luz verde. E qual que é a primeira coisa que você faz quando ela te dá uma luz verde? Você celebra. Você comemora. E para que seja melhor, que você faça com entusiasmo, excitement e com energia. Isso eu vou tratar mais na próxima aula. Mas já para dando uma... Só para a próxima aula já ficar
previsível, que está marcada já para quarta-feira que vem, às 4 horas da tarde. Lembrando que essas aulas eu vou disponibilizar no YouTube por uma semana só. Essas aulas eu estou fazendo ao vivo, vou deixar essa gravação ao vivo por uma semana, porque nós vamos fazer uma comunidade. Ainda vou comentar mais a respeito disso, mas essas aulas vão ficar disponíveis daí só na comunidade. Quem quiser assistir de novo vai ter que se inscrever e a gente vai conversar a respeito disso mais pra frente. Mas eu ainda nem sei como é que vai ser feito ainda, então fiquem atentos nas próximas informações que a gente vai conseguir fazer isso o mais rápido possível. Tem muito material que a Luísa estudou a respeito, para quem também já conhece a Luísa, minha esposa. Tem alguns vídeos que eu faço com ela no meu canal do YouTube. Ela tem o canal do YouTube dela. E ela estudou muito a respeito da parte de alimentação. Então, quando for isso daí, a gente vai explicar com mais tempo. Quando eu escolhi a Lisa como modelo para essa aula, ela falou muitas coisas que me tocaram profundamente e que eu vejo muito do que a gente passou com nossa filha, no transtorno do espectro autista, com as dificuldades que ela passou na vida dela. Eu vejo que a alegria com que ela superou isso tudo é uma maneira como os Kaufman passaram também. Então, a sua história não tem que ser uma história de sofrimento. E você não tem que contar a sua história como se você fosse uma fortaleza impenetrável e que tudo que você faz é bom, é justo, é necessário, eu sou. A sua história tem que ser o seu combustível, não a sua fortaleza. Você tem que querer escrever a sua história todos os dias. Então, um dos motivos pelo qual eu estou fazendo essas aulas semanalmente é porque a gente tem que se motivar a continuar aplicando o Sunrise. O Sunrise foi feito pela primeira vez por 3 anos e meio, todos os dias, por mais de 8 horas por dia. O desenvolvimento das nossas crianças não vai terminar nunca. A gente falou do jogo infinito na primeira live, porque tem 2 tipos de jogos, um jogo finito e um jogo infinito. Um jogo finito, ele tem regra conhecida, jogador conhecido e tempo de duração. No jogo infinito, os jogadores entram e saem do jogo, eles são conhecidos e desconhecidos, e o único objetivo do jogo é fazer com que o jogo continue. O aprendizado dos nossos filhos é um jogo infinito. O aprendizado existe desde que o mundo é mundo. Escola existe há muito tempo. Tipos de escola existem diferentes há muito tempo. Tem muitas escolas que vieram no passado, que foram extintas e que tem muitos ensinamentos que continuam indo até hoje. E esse jogo de desenvolvimento é um tipo de jogo infinito. Então a gente tem que querer continuar se desenvolvendo sempre. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que saem do jogo, tem muitas pessoas que desistem. Uma outra frase da minha querida Lisa. Muitas pessoas querem a transformação, mas não querem os pré-requisitos necessários para a transformação. Eu quero que minha filha se desenvolva, mas eu não quero pagar o preço para que ela se desenvolva. Eu quero que ela aprenda, mas eu não quero ficar ensinando ela. Outra coisa que ela comentou é que ela nunca foi boa na escola.
Ela sempre teve muita dificuldade de aprender. E ela descobriu depois que ela era disléxica. E ela fala numa entrevista que eu gosto muito: eu sou disléxica, eu escrevi 7 livros e sou disléxica. Eu conto essa história, eu não edito o livro. Se eu tivesse que editar o livro, eu estava em sérios apuros. Mas eu não preciso editar, não. Eu só preciso contar as histórias. Nossas crianças no transtorno do espectro autista, muitas vezes elas estão chorando porque elas estão sofrendo. E muitas vezes a minha filha já se agrediu e já me agrediu, já agrediu a mãe dela, já agrediu as pessoas que estão ajudando no tratamento, no cuidado dela. E outra frase que a Lisa me falou que me ajuda é que pessoas machucadas machucam. Pessoas tristes espalham tristeza ao redor. Não aceite essa tristeza e não aceite ser machucado como se fosse algo pessoal com relação a você. Nunca aceite isso pessoalmente. Então, muitas vezes, quando a minha filha Maria Teresa me mordia, na verdade, mais quando ela mordia a minha esposa, que ela dizia: isso é só uma fase, isso vai passar. Ela tinha confiança no futuro dela, ela tem essa confiança de que ela é infinitamente capaz de se desenvolver e que isso vai passar. Então, o nosso compromisso, que eu como estudante do Sunrise, que está explicando para mais gente sobre o método, divulgando que sim, há alguma coisa que você possa fazer, que sim, é difícil, mas existem caminhos que sim, existe gente que foi capaz. Eu vi a mãe do Oscar, que a gente passou no vídeo hoje, comentando que o filho ainda está se desenvolvendo. Ela não falou que o filho saiu do espectro autista na publicação que ela comentou desse vídeo que a gente viu. Mas é muito importante que a gente tenha doçura com a gente mesmo, que a gente celebre as nossas vitórias, que a gente celebre as vitórias dos nossos filhos, para que a gente continue motivado, porque se isso é um jogo infinito, nós precisamos continuar. E esse é um dos motivos também pelo qual a gente tem que fazer isso em comunidade, porque sozinho a gente não aguenta. Se não tiver um modelo, se não tiver uma história boa, se não tiver uma força que você tome dentro de você mesmo, para que você se disponha, vai ficar muito difícil. E gente para puxar a gente para baixo não falta, né? Vocês que são pais de crianças no transtorno do espectro autista, não precisam comentar, né? O que a gente sente na pele, a gente sabe. Outra frase da Lisa: não importa onde você começa, só interessa onde você quer chegar e qual é o preço que você está disposto a pagar. Então, eu estou falando isso para que a gente se mantenha disposto a continuar jogando esse jogo infinito e que a gente continue comemorando, celebrando cada vitória pequena de cada dia. Eu ouvi na verdade ele não é nem pai, ele é padrasto de uma menina no transtorno do espectro autista, e quando ele estava começando o trabalho, ele fez o programa Sunrise, e quando começando o trabalho, ele dizia: ó, se ela é capaz de se mover 1 milímetro, ela é capaz de se mover 1 centímetro. Se ela é capaz de se mover 1 centímetro, agora quero que ela seja capaz de se mover 1 metro. E esses crescimentos em conta-gota, tanto no ABA como no Sunrise, a gente
tem que comemorar e celebrar. Uma frase muito interessante que ele comentou é que ele sabia a dificuldade que ele teve que passar para que a afilhada dele desse um segundo de atenção para ele. E o quanto ele celebrava, o quanto ele gastava energia para que aquele um segundo de atenção acontecesse. E ele via as pessoas nos restaurantes, nos parques, nos lugares, com o filho pedindo, implorando atenção para o pai, e o pai no celular, olhando para baixo e ignorando o próprio filho. Ele falava assim, nossa, como eu queria que a minha afilhada me pedisse a atenção como esse menino está pedindo, e como eu não quero que seja eu que esteja no celular e não preste atenção. Toda vez que a gente comemora, toda vez que a gente celebra, a gente percebe aquilo de bom que eles já fazem e que a gente gostaria que eles fizessem. Isso vale a pena comemorar, isso vale a pena celebrar, isso vale a pena a gente se alegrar. Então, por hoje, eu vou ficar por aqui. Quarta-feira que vem, às 4 horas da tarde, a gente vai falar sobre os 3 Es, que é a maneira de dar um reforço positivo para aquilo que a gente quer e a gente gosta que nossos filhos fazem. E já fica, quando a gente não quer que nossos filhos façam alguma coisa, é melhor a gente aprender a conter nossas emoções, nossos sentimentos. Não é fácil. Eu sou o primeiro a errar, eu não estou apontando o dedo para ninguém, estou dizendo que a gente tem que aprender, porque eu principalmente tenho que aprender melhor a me conter, porque senão eu vou dar um reforço positivo para algo negativo. E a gente tem que aprender a dar reforço positivo para as coisas positivas. A gente vai ter uma vida mais alegre, mais leve, se a gente conseguir fazer aquilo que a gente tem que fazer. E a gente tem que se comprometer a fazer aquilo que a gente tem que fazer. Essa é a mensagem de hoje. Esse é o que eu tinha para dizer nessa live de hoje. Espero que seja útil para os pais que... Minha esposa sempre diz, olha, você tem que ser uma brisa de ar fresco para quem já está sofrendo tanto quanto a gente sofria quando a gente não conhecia o Sunrise, quando a gente não conhecia a dieta de APS, quando a gente estava naquele quarto escuro lutando contra inimigos que a gente não via. Então, é essa a nossa mensagem, esse é o nosso desejo de que nossos filhos se desenvolvam e que a gente se desenvolva com eles e que a gente continue sendo luz e que a gente pare de ser trevas para o mundo e para os nossos filhos. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Se tiver alguma outra live, eu vou tentar comunicar, mas nós estamos terminando agora no site. Quem quiser ser avisado das lives e das aulas, eu vou deixar um cadastro para quem quiser, para ser avisado lá no site nascimentoalan.com.br. Espero que esteja funcionando. Hoje a gente estava terminando os últimos ajustes. Acredito que a partir de semana que vem eu já posso avisar as pessoas que se cadastraram, que queiram ser avisadas das nossas lives. Fique com Deus e até a próxima.